Oi gente, tudo bom? Estamos aqui para o último vídeo sobre o sistema excreto-urinário, falando sobre a fisiologia. Para quem não me conhece, sou a professora Priscila, estou com vocês aí abordando o tema de sistema excreto-urinário. Temos 4 aulas sobre esse tema. A primeira aula falando sobre a morfologia funcional, uma segunda aula falando sobre as funções renais de filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular, e uma terceira aula falando sobre homeostasia, uma função renal, e a função endócrina renal. E agora o último vídeo, onde a gente vai falar da formação da urina e o mecanismo de micção. Então vamos finalizar, né? Esse vídeo é curto para finalizar esse processo. Então, como é formada a urina, né? Como ocorre a formação da urina? A formação da urina ela é formada pelos rins, a gente já viu, né, desde o início que nós estamos falando das funções renais. Então a urina ela tem 0,8 a 2 litros, é formada de 0,8, né, 800 ml a 2 litros por dia, por 24 horas. Então, dependendo aí, esse volume pode aumentar de acordo com a sua ingestão de líquido. Quando uma pessoa tem poliúria, quer dizer que ela tem a formação de mais de 3.000 ml, ou 3 litros de urina por dia, ou 50 ml por quilo de peso. É uma grande eliminação de volume de urina num dado período, né, por dia. A oligúria é a diminuição da produção de urina. Então, a pessoa tem uma diminuição aí é menos do que 400 ml por dia. Isso pode estar envolvido na função renal ou na ingestão de líquido por esse paciente. E a anúria é quando ocorre a ausência de produção de urina. Se a pessoa tem menos de 100 ml de produção de urina por dia, é considerado como se ela estivesse ausente. Então, esses termos são bastante usados na clínica para descrever quando o paciente produz uma quantidade maior de urina do que a normal, que são 2 litros por dia. Quando ele tem essa produção diminuída, né, o mínimo aqui é 800 ml, ele tem uma produção de 400, e quando ele não produz urina. Então, a formação da urina é um processo de ultrafiltração, secreção e reabsorção de componentes essenciais. Processos esses que a gente já estudou e já viu como ocorre e onde ocorre. Os processos são controlados pela pressão osmótica e hidrostática, pelo suprimento de sangue renal e pela secreção de hormônios, como a gente já viu também. Então, resumidamente, a filtração do plasma sanguíneo, ocorre a filtração do plasma sanguíneo pelo glomérulo na velocidade de 130 ml por minuto, com a formação do ultrafiltrado glomerular com todos os constituintes plasmáticos, exceto, né, quase totalmente, proteínas e substâncias ligadas a ela. Ocorre no túbulo proximal a reabsorção passiva de algumas substâncias como glicose, creatinina, aminoácidos, vitamina C, lactato, piruvato e etc. pelas células tubulares. Ocorre secreção ativa de algumas substâncias pelas células tubulares renais e ou secreção de materiais derivados do líquido intersticial peritubular. Ocorre reabsorção isotônica de 8% da água do filtrado, além de cloreto, sódio, potássio, fósforo e outros eletrólitos. A reabsorção dessas substâncias ela é obrigatória e independente da necessidade do organismo. Então, independente se eu estou precisando ou não, essas substâncias são reabsorvidas no túbulo proximal. Nos ramos descendente, né, alça de Henle, e ascendente da alça de Henle, acontece uma reabsorção adicional de água pelo mecanismo de troca de contracorrente. Por conseguinte, o volume inicial é reduzido a 13 a 16 ml por minuto. O túbulo distal realiza o ajuste da concentração de eletrólitos de acordo com as necessidades orgânicas. Então, o sódio pode ser reabsorvido sobre a influência do sistema aldosterona-angiotensina, que a gente já viu como funciona.
O hormônio antidiurético, ele também controla a reabsorção de água para restabelecer o equilíbrio osmótico. Isso daqui vai depender da necessidade do organismo, diferente do que ocorre no túbulo proximal. No tubo coletor, se processa a transformação final do filtrado em urina hipertônica. Então, eu tenho reabsorção de água, né? E o volume é de 1 ml por minuto. Então, a formação da urina, como já sabemos, o sistema urinário é o sistema responsável pela formação dessa urina. Ela é produzida nos rins, passa pelos ureteres e é armazenada temporariamente na bexiga e posteriormente lançada para o exterior do corpo via uretra. A formação da urina ocorre na região dos rins chamada de néfrons, que a gente já viu bem detalhado. Inicialmente ocorre o processo de filtração no interior do corpúsculo renal, depois ocorre o processo de reabsorção. Então, o sangue chega nos glomérulos, está em alta pressão e o glomérulo atua como uma membrana semipermeável, garantindo que parte do plasma passe para o interior da cápsula, né? Ocorre o processo de filtração. O filtrado formado é semelhante ao plasma sanguíneo, porém não possui proteínas e qualquer outra substância que tenha um peso molecular acima de 15 kDa. O filtrado segue então para os túbulos renais, onde passa pelo processo de reabsorção e secreção. A reabsorção e algumas substâncias são reabsorvidas para o sangue, enquanto o processo de secreção, substâncias são adicionadas ao filtrado. A reabsorção ela é importante, pois garante que água, íons e glicose, por exemplo, sejam reabsorvidos. Então, a urina é resultado, portanto, dos processos de filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Após passar pelo túbulo renal, a urina segue pelo ducto coletor, que leva o composto até a pelve renal, porção superior do ureter, saindo do rim, portanto, via uréter ou ureter. Do ureter, a urina segue para a bexiga, onde ela é armazenada temporariamente e depois é eliminada pela uretra. No sistema urinário humano, a urina formada nos rins, nos néfrons, flui pelos túbulos coletores, né, e chega à pelve renal, aqui, de maneira contínua. A seguir, ela desce pelos ureteres até a bexiga urinária. A entrada da urina na bexiga se realiza de forma intermitente, ou seja, sem cessar. Ela é produzida e vai entrando. E isso porque os ureteres não são simples condutos, né, condutores passivos, mas eles têm movimentos peristálticos, né, movimentos que fazem com que essa urina mantenha-se movimentando e seguindo o fluxo até a bexiga, que fazem avançar a intervalos seu conteúdo em direção à bexiga. Então, o ureter tem movimentos peristálticos que permitem com que a urina fique sempre passando de forma intermitente, ela é produzida, cai aqui no ureter, ela é imediatamente mandada para a bexiga. Essas ondas peristálticas, elas aparecem no homem com um ritmo de 3 a 6 minutos e percorre o ureter em menos de um minuto. Então, em menos de um minuto ela percorre o ureter. No sistema urinário humano, o músculo liso que forma a bexiga, né, esse músculo liso aqui, que forma a bexiga, tem a propriedade de se acomodar à distensão, de maneira que, embora a bexiga aumente o volume, à medida que ela vai acumulando urina dentro dela, a pressão dentro da vesícula aumenta muito pouco, porque esse músculo aqui ele vai se distender, pois suas fibras musculares se relaxam passivamente. Quando ocorre para a expulsão dessa urina, eu tenho uma ação do músculo detrusor, que é esse músculo aqui. Então, quais são os reflexos de micção? O tônus vesical, ele é definido como a relação entre o seu conteúdo, o que tem dentro da urina, e a pressão interna que ela é gerada. Então, esse músculo aqui, né, o músculo liso da urina, ele é distendido, né? Então, vai acumulando, esse acúmulo, ele é intermitente, então vai produzindo urina, ele vai acumulando,
né, vai acumulando, esse músculo vai se distendendo, mas ele tem um limite de distensão. E aqui também, né, vai ter um limite de ocupação. Então, o tônus vesical, quando a vesícula vai ser esvaziada, a bexiga vai ser esvaziada, esse tônus depende da pressão que está aqui dentro, que é gerada aqui dentro, por causa desse conteúdo, né? Então, e uma vez elevada acentuadamente essa pressão interna, ocorre o desencadeamento do reflexo de micção. Né? Então, a micção será resultada pelos reflexos que envolvem a medula espinhal sacral, o tronco cerebral, o córtex cerebral e o cerebelo. Então, quando ocorre esse reflexo de micção, nós mandamos mensagens para a medula espinhal sacral, o tronco cerebral, o córtex e o cerebelo, que responde como uma contração do músculo detrusor. Então, ocorre o preenchimento da bexiga, o músculo da bexiga está relaxado, esse músculo se distende. Eu tenho o esfíncter da uretra fechado, então aqui vai se acumulando. Então, quando entra urina dentro dessa bexiga, a gente tem a primeira sensação, quando ela está aqui um pouco, uns 20% ocupada. A bexiga cheia pela metade, né? Então 20 a 50% ocupada, a gente tem a primeira sensação de que a gente precisa ir ao banheiro, tem o primeiro reflexo de micção, que é o desejo voluntário da micção, que pode ser inibido até o momento apropriado. Ou seja, a gente consegue ainda segurar um pouquinho, porque esse músculo aqui ele distende. Então, a necessidade de urinar ela ocorre quando a gente está com 80 a 90% dessa bexiga cheia. E essa necessidade ela vai aumentando porque essa pressão interna ela aumenta. Então, existe um momento que essa micção ela não é mais voluntária e ocorre a abertura do esfíncter da uretra, né, e a pressão do músculo detrusor da bexiga que contrai e empurra a urina para fora. Então aí a gente tem o momento de micção. E aqui, para a gente finalizar esse sistema urinário, curiosidades sobre o sistema urinário, né? Então, cada rim possui aproximadamente 1 milhão de néfrons, 1.200.000 a gente já falou. Cada néfron tem o seu glomérulo e dentro desse glomérulo a gente tem mais ou menos, em cada glomérulo, uns 50 capilares. O rim de um recém-nascido, ele é 3 vezes maior em proporção ao peso do corpo do que o rim de um adulto. O rim direito ele é ligeiramente mais baixo do que o rim esquerdo, devido à presença do fígado. Os rins recebem cerca de 1,2 litros de sangue por minuto. Em média, o indivíduo elimina de 1.000 a 1.500 ml de urina por dia. O normal é até 2 litros e o mínimo 800 ml. A presença de glicose na urina pode ser um sinal de diabetes, assim como a presença de proteína na urina pode ser um sinal de uma alteração glomerular. A proximidade da uretra feminina com o ânus favorece o surgimento de infecção urinária. A gente falou sobre isso também. O tamanho da uretra feminina também favorece a bactéria chegar até a bexiga. Dentro da bexiga é um ambiente estéril. Né? Então, a capacidade média da bexiga é de 700 a 800 ml, já distendida. O câncer de bexiga é o câncer mais comum do trato urinário. Sangue na urina, dor ao urinar, vontade de urinar, mas sem conseguir realizar a micção, são alguns dos sinais que merecem atenção. A hemodiálise é um procedimento em que uma máquina é utilizada para limpar e filtrar o sangue, atuando como um rim artificial. Então, gente, a gente fica por aqui, finalizando aí o sistema excretor urinário. Nós falamos sobre tudo em 4 vídeos, certo? Que vocês vão ter em 4 aulas separadas, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. A gente tira as dúvidas, podem mandar e-mail, que eu respondo para vocês, e a gente se encontra nas próximas aulas. Até mais, bons estudos!